para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com Escola Minha Casa, Projetos de Vida, projeto da Prefeitura de Rosário por meio da CEMED. Estamos de volta hoje com conteúdo para o 9º ano. Se vocês lembram, a nossa última aula, a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a gente começou a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje, a gente vai dar continuidade a pensar como se desenvolve a Segunda Guerra, né, e como ela se conclui, né. Até então, a gente falou um pouco sobre a estruturação dos governos que vão iniciar essa Segunda Guerra Mundial, né. A gente falou sobre a estruturação da Alemanha sobre o domínio do Partido Nazista, né, de Adolf Hitler, e a Itália sob o governo de Mussolini, né, o fascismo, o Partido Fascista na mão de Mussolini. E a gente falou sobre toda a estrutura que leva a essas tensões políticas. E as últimas coisas que a gente disse foi sobre os processos de invasão da Polônia. E a Polônia, a partir da invasão da Polônia, o início do que a gente vai chamar de Segunda Guerra Mundial, né? Ela não inicia mundial, obviamente, ela se inicia com uma tensão ali entre Alemanha, França, Inglaterra, União Soviética também, ela tá ali de lado um pouco, Itália, mas a gente vai ver que para falar da Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar de 2 períodos, né? 2 etapas. Vocês podem ver até uma divisão de 3, mas basicamente ela vai estar nessas 2 divisões, né? O período de 1939, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, até 1941, a gente vê um período da guerra no qual o grupo do eixo, né, o grupo liderado pela Alemanha, está sob o controle da guerra, principalmente pela rápida ofensiva alemã. A Alemanha faz uma guerra muito rápida, muito imediata, então isso dá uma resposta para ela muito bem, né? Só que a segunda fase, que vai de 1942 a 1945, ela já é marcada pela mundialização desse conflito, né? Que é quando a guerra se torna mundial, com a entrada da União Soviética especificamente contra a Alemanha na guerra e dos Estados Unidos, né? E obviamente a gente vê o apoio desses grupos ao eixo, né? O outro grupo, aos aliados, opostos ao grupo do eixo, né? Que é liderado pela Alemanha, né? Obviamente essa segunda fase marca o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados, né? Para a gente entender melhor, a gente vai ver os 2 grupos que formam essa Segunda Guerra, né? Que vão lutar essa Segunda Guerra. O eixo, que era aquele grupo que eu estava falando, liderado pela Alemanha nazista, ele é formado pela Itália, pela Alemanha, pela própria Alemanha, pelo Japão, que a gente já tinha dito que tinha formado uma aliança, né? Tóquio, Berlim e Roma, né? E se agregam a esse movimento a Romênia, a Bulgária e a Hungria. Opostos ao eixo, a gente vê o grupo dos aliados. Até então, a gente já tinha falado sobre o Reino Unido e a França. A gente vai ver, nesse segundo momento da Segunda Guerra Mundial, a agregação desse movimento da República da China, da União Soviética e dos Estados Unidos. Para a gente falar sobre isso, a gente vai ter que entender, gente, que a Segunda Guerra Mundial, ela envolveu várias regiões da Europa, né? Embora as principais batalhas, obviamente, se desenvolveram na Europa. A gente vai ver que vão existir 2 frentes de batalha. Uma no Ocidente, que é isso que se desenvolve na Europa, e uma no Oriente, que vai se desenvolver ali no Pacífico, principalmente entre os Estados Unidos e Japão, né? Porém, apesar das principais batalhas acontecerem na Europa, a gente também vai destacar algumas disputas no Extremo Oriente e na África. As conquistas da Alemanha, nesse mapa que vocês podem ver, elas estão em azul, que são as conquistas, vamos dizer, do eixo, né? Nessa região da Europa. E a gente vê que eles conseguem ter uma conquista territorial significativa. Tudo isso desenvolvido ainda naquela primeira etapa da Primeira Guerra, por motivos das qualidades de batalha alemã, que a gente vai chamar especificamente aqui de Blitzkrieg, que seria meio que traduzido como guerra relâmpago,
né? Eles juntavam os diferentes grupos militares deles e faziam um ataque direto. Ou seja, a gente vai ver a Luftwaffe, que é a Força Aérea, a gente vai ver os Panzers, que são os tanques, né? Os blindados, né? Os tanques blindados, os melhores da época eram os Panzers alemães, né? E vamos ver também tropas de infantaria. Então, tropas de infantaria, gente, são os soldados a pé, né? Então, o que a gente vai destacar aqui é uma guerra muito bem estruturada e organizada pela Alemanha, né? Por exemplo, a invasão da Polônia, a Polônia conseguiu resistir durante 27 dias, isso até bastante tempo, né? A França caiu em menos de 20 dias quando a Alemanha busca a invasão desses territórios. O período de 9 de abril a 14 de junho de 1940, a Alemanha já tinha conquistado boa parte do território europeu. Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França foram territórios ocupados pela Alemanha nazista, né? Principalmente por causa dessa sua qualidade de guerra, ok? Só que, como eu disse, a Segunda Guerra Mundial, ela não se fixa unicamente em guerra europeia, na Europa, né, no continente europeu. Ela vai ter também uma frente que a gente vai chamar de frente oriental. A guerra no Oriente, ela vai se desenvolver basicamente entre Japão e Estados Unidos, né? As potências imperialistas que disputavam esse poder eram justamente essas duas. O Japão, que era a única potência asiática desse período, né? E os Estados Unidos, que obviamente tinha interesse em proteger o Pacífico ali, que está do lado do seu continente, né? E, obviamente, o conflito armado era inevitável. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão tem um objetivo direto de intimidar os Estados Unidos e, obviamente, iniciar um ataque armado contra os Estados Unidos. E é aqui que a gente vê o ataque, um dos ataques talvez mais famosos da Segunda Guerra Mundial, que é o ataque à base de Pearl Harbor, que fica ali nas ilhas do Havaí, né? É uma base militar norte-americana, muito bem estruturada, porém não preparada por um ataque surpresa, né? Haviam o que a gente vai usar, é muito comum vocês utilizarem ou escutarem as palavras kamikazes, né? Que eram soldados, pilotos de avião, que jogavam seus aviões numa ideia de explosão, né? Obviamente, alguns sobreviveram, porém, houve muitas ideias baseadas na ideia do kamikaze, né? Do suicida, vamos dizer assim, né? Os Estados Unidos, obviamente, depois de ser atacado pelo Japão, declara guerra para o Japão e se torna aliado ao grupo dos aliados, né? Aquele grupo oposto ao eixo, né? E o Japão, a partir daqui, ele tem interesse em conquistar colônias norte-americanas no Extremo Oriente. Territórios como Hong Kong, Filipinas, Birmânia, Singapura, são territórios que ele tem interesse em ocupar e que ele vai conquistar, ele vai na busca de conquistar esses territórios. Professora, a senhora disse que nessa segunda fase da Segunda Guerra Mundial existe a entrada dos Estados Unidos, a senhora já falou dela. E agora, a senhora vai falar da União Soviética? Como é que eles entram na guerra, né? Bora entender uma coisa. Lá na aula passada, a gente tinha dito que Stalin, líder da União Soviética, e Hitler tinham feito um tratado, que a gente pode chamar de Tratado Germano-Soviético ou Pacto de Não Agressão. Eles disseram, não vamos comprar uma briga um com o outro e podemos dividir a Polônia. Legal? Legal. Só que, dentro da ideologia nazista, eles são completamente anticomunistas. É uma das coisas que é uma característica típica do nazismo, do próprio fascismo também, né? E os alemães tinham um verdadeiro ódio pelos comunistas. E também tinham interesse no minério e no petróleo que existia em território soviético. Obviamente, esse tratado não ia durar muito tempo. E é bem aí que acontece, em 1941, o que a gente vai chamar de Operação Barbarossa, né? É Hitler traindo o pacto de não agressão com os soviéticos e invadindo a União Soviética. Só que a gente vai dar uma lembrada de quando a gente falou sobre... Lá no 8º ano, quando a gente falou sobre as guerras napoleônicas. Napoleão foi um grande líder, um grande general francês que tentou invadir a Rússia na época.
E ele vai encontrar o mesmo problema que Hitler vai achar aqui na União Soviética. O inverno dessa região, o inverno russo, né? O território é muito frio e, obviamente, aqueles soldados não são acostumados a isso. Então, o que seria natural de guerra? Invadimos uma cidade, ocupamos aquela região e nos reagrupamos para um exército invasor. Só que a mesma coisa que o exército russo fez com os soldados de Napoleão anteriormente, o exército soviético vai fazer com o exército alemão bem aqui. Eles vão usar o que a gente vai chamar de tática da terra arrasada. Eles não deixam nada para trás, eles recuam, eles saem das cidades que os alemães estão invadindo, só que eles destroem a cidade. Eles não deixam colheita, eles não deixam nada para ser consumido, eles quebram as casas, eles não deixam nada que possa ser utilizado pelos alemães. Consequentemente, todo o clima do ambiente, o frio, atinge diretamente os soldados alemães. E eles, obviamente, não conseguem resistir por muito tempo, né? Quando eles batem de frente com os soviéticos, na Batalha de Stalingrado, que foi a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, foi justamente uma batalha entre o exército nazista e o exército soviético, a gente vai ver que Stalingrado, que é uma cidade que recebe esse nome por causa do Stalin, né? Em homenagem ao Stalin, líder da época, né? E essa cidade, ela fica ocupada entre os períodos, não ocupada pelos alemães, mas pela batalha em si, né? De novembro de 1942 a fevereiro de 1943, a gente vai ver essa batalha se desenvolvendo, né? Os soviéticos vencem essa batalha, provando que os alemães não eram invencíveis. E é a primeira batalha em si que os alemães não ganham. Eles perdem de primeira e, obviamente, essa é a primeira batalha que dá o gosto de perder a Alemanha nazista, né? A partir de 1943, as tropas soviéticas começaram a marchar em direção a Berlim, abrindo a primeira frente de luta do grupo dos aliados. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o dossiê Hitler-Stalin, né, que foi feito pela revista História Viva, e essa frase aqui é de lá. A rigor, mais do que outros aliados, foi a União Soviética a grande responsável pela derrota das forças nazistas, porque ela é a primeira que bate de frente com eles. Obviamente, os Estados Unidos é muito importante, porque tanto Inglaterra quanto França já tinham forças de exército muito enfraquecidas, cansadas. Quando os Estados Unidos e a União Soviética entram nessa estrutura de batalha, a gente vai ver uma força renovada, ok? Então, como é que vai se dar a ofensiva dos aliados? Primeiro, no Oriente. Lá, aquela batalha entre Estados Unidos e Japão, né? Os Estados Unidos, eles venceram o Japão na batalha do que a gente vai chamar de Batalha de Midway. E eles assumiram, a partir daí, a ofensiva, ou seja, o ataque da guerra. Até então, eles tinham sido apenas atacados pelo Japão. Parte das tropas anglo-americanas, né? No caso, anglo-americanas quer dizer tanto americanas quanto da região ali da América do Norte, quanto da região europeia, né? Ele seguiu na contraofensiva, ou seja, na resposta aos ataques do Japão na Ásia. Enquanto a outra seguiu para o norte da África, onde eles venceram os nazistas e reassumiram o controle ali da região do Mediterrâneo. Quando eu estou falando nazista, a gente também não pode esquecer que o norte da África também foi ocupado por exército italiano. Então, alguns dos exércitos e de terras reocupadas ali do norte da África também foram contra exércitos fascistas, tá bom? Partindo da África, a segunda frente de luta que se forma contra o eixo é parte da ideia de libertar também a Itália, né? Como eu disse, a Itália tinha essa aliança com a Alemanha. Então, libertar o território italiano é muito importante. Para entender, gente, que muitos brasileiros, boas tropas do exército brasileiro que entram na Segunda Guerra Mundial, também nessa segunda fase, eles não chegam a invadir território alemão, mas eles batem de frente com italianos, né? Muitos dos heróis de guerra brasileiros da Segunda Guerra Mundial chegam a ocupar território da Itália, né? Ajudar a retomada da Itália, né? Mussolini, obviamente, os fascistas são forçados a sair do poder, tanto por exércitos externos quanto a força de resistência italiana, né?
E ele é obrigado, Mussolini acaba assinando um acordo de paz. Ele foge um pouco ali para o norte da Itália, ele procura estabelecer um novo governo no norte da Itália, só que não dá muito certo, né? Em 1945, os italianos, que obviamente eram resistências ao fascismo, e os aliados, né? O grupo de Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética e República da China, eles libertam Roma do poder nazifascista. Mussolini é capturado e fuzilado, né, pela população italiana, né, pela população italiana que era resistência a esse movimento. E para falar sobre o início do fim e o fim do fim, né, a gente vai falar sobre o dia D. Dia D era um codinome que os aliados usavam para falar nas comunicações sobre o dia de invasão de Berlim, né? De invasão de território conquistado pelos nazifascistas, né? Pela Alemanha nazista, né? E esse dia especificamente é o dia 4 de junho de 1944. Aliados abriram a terceira frente de guerra contra os nazistas, tropas desembarcaram na Normandia, que é a França. O dia D era o código que se referia à data de ocupação, que era passado para os contatos via rádio, transmissão via rádio. Em agosto de 1944, Paris foi libertada do domínio nazista, as tropas anglo-americanas marcharam em direção a Berlim, deixando claro que os primeiros a chegar efetivamente em Berlim são os soviéticos, né? Só que, como a gente disse, o Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente porque, assim, a gente tem que lembrar, gente, que a gente tinha alguns interesses econômicos, né? Por exemplo, a gente tinha interesse em estruturação de uma usina nuclear aqui no Brasil. Só que não tínhamos em tecnologia. Então, o que acontece é uma troca, né? Esses países, principalmente Estados Unidos, financiam a construção da usina de Volta Redonda, né, em troca do Brasil se comprometer a ficar do lado dos aliados, né, fornecendo borracha, que era uma das coisas que a gente produzia de forma muito significativa nesse período, e minério de ferro, que obviamente é todo um suporte para uma máquina de guerra desse período. Em 1942, a Alemanha acaba enviando submarinos para atacar qualquer navio que fosse considerado inimigo da Alemanha, que estivessem levando suprimentos para a Inglaterra ou para a França. Um desses navios foi um navio brasileiro, né? Não só um, né? Outros navios brasileiros foram atacados. Em 31 de agosto de 1942, o presidente Getúlio Vargas decidiu, então, por causa dessas ofensivas contra embarcações brasileiras, decidiu declarar guerra às potências do eixo. Em 1944, partiram as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, FEB, para a Europa. 25 mil soldados foram encaminhados para a Segunda Guerra Mundial. Outro tópico que é importante da gente destacar é que, nesse período, os Estados Unidos tinham uma das armas mais poderosas do período, que eram bombas atômicas, né? E ele estava pronto para usar se necessário. E é o que acontece, né? Aqui naquela frente de batalha do Oriente, o Japão, ele continuou resistindo aos ataques dos Estados Unidos, né? A vitória na Europa já estava meio que ganha nesse sentido. Só que o Japão continuava resistindo, né? E o que foi decidido? Algumas pessoas, nesses estudos históricos, a gente sempre vê que justifica-se a utilização de bombas atômicas no intuito de apressar a rendição japonesa e, obviamente, demonstrar poder bélico. É dizer, olha o que eu tenho e olha o estrago que a arma que eu tenho pode fazer, né? Por esse motivo, a gente vê os Estados Unidos lançando 2 bombas atômicas em direção ao Japão. Em 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima é bombardeada. E em 9 de agosto de 1945, a gente vai ver o bombardeio da cidade de Nagasaki. Bombardeios esses que não fazem estragos unicamente pela explosão, mas pela expansão que leva da radiação. Até hoje, as terras dessas cidades são improdutivas. Porém, o
que não leva a um desenvolvimento. São cidades extremamente desenvolvidas. Os japoneses conseguem investir num desenvolvimento tecnológico naquela região, né? As 2 únicas vezes que bombas atômicas foram usadas na história, e se Deus quiser, a última, né? Em 2 de setembro de 1945, o Japão assinou sua rendição da Segunda Guerra Mundial, né? Foi um dos maiores conflitos da história do homem. Um dos maiores. Então, o saldo de mortos é imenso, né? A gente está fazendo de um cálculo por baixo, né? 18 milhões de mortos na União Soviética, 5,8 milhões de mortos na Polônia, 4,2 milhões na Alemanha, 2 milhões no Japão, 422 mil na Grã-Bretanha, Itália 400 mil, 300 mil nos Estados Unidos, 456 mortos no Brasil, sendo 2.722 feridos, né? Então, assim, o saldo de mortos já deveria ser um óbvio de que guerra nenhuma vale a pena nesses momentos, né? Porém, a conclusão da guerra, apesar dela acabar no campo de batalha, houveram consequências para aqueles que foram presos, principalmente para o grupo dos nazistas, né, do Partido Nazista, não só, obviamente, pela guerra, mas pela segregação e pelos campos de concentração que são encontrados na Alemanha, né? Em 20 de novembro de 1945 se dá o início ao que a gente vai chamar de Tribunal de Nuremberg, que vai acontecer na Alemanha. Aqueles nazistas mais próximos à liderança que foram presos, né, 22 deles foram condenados, alguns foram executados, outros aprisionados. Infelizmente, alguns conseguiram fugir, né? O pior dos crimes que foi comprovado foi o extermínio de milhões de judeus. Apesar da gente destacar aqui judeus, porque o Holocausto atinge diretamente esse grupo, né? Os nazistas perseguiram muitos outros grupos. Negros, homossexuais, cristãos, pessoas com qualquer tipo de deficiência física ou o que eles entendiam como deficiência mental, né? Muitos desses grupos foram perseguidos, assassinados, segregados, torturados e explorados das piores formas possíveis, né? Os campos de concentração, de novo, a gente está destacando a segregação, o extermínio e a exploração de judeus, mas foi um extermínio que atingiu grupos que não eram considerados puros pelos arianos. O quanto a ideologia ariana era antissemita, mas também atingia uma segregação muito mais profunda, né? Enquanto a guerra seguia na Alemanha, os judeus eram perseguidos, mantidos presos em campos de concentração, massacrados, obrigados a trabalhar forçados, exterminados coletivamente em câmaras de gás e usados como cobaias em diversas e cruéis pesquisas científicas. Então, assim, a gente estuda e destaca esse tipo de coisa para mostrar o quanto a humanidade pode ser cruel. Porém, também apenas homens salvam homens. Então a gente tem sempre que estar pronto para ver o problema e dizer: isso não vai acontecer mais. A gente tem que estar pronto para entender que guerra segrega, mas que nós também temos que estar prontos para juntar, para não diferenciar, para ver o quanto a gente pode viver de forma única, né? A gente não precisa ser igual para conviver e respeitar o outro, né? Então, a partir disso, e a gente vai fechar com essa imagem. Essa imagem é um dos portões de entrada do campo de Auschwitz. Auschwitz é um dos principais campos de concentração e de extermínio que houve na Alemanha. A frase de abertura que tem aí na frente do campo, ela é traduzida do alemão como "o trabalho liberta". Muitas das pessoas que eram levadas para esses campos de concentração eram vistas como dentro de pessoas, como se fossem campos de pessoas preguiçosas, não querem trabalhar aqui, vão trabalhar lá dentro. Obviamente, era uma justificativa que se usavam para esses alemães que aceitam esse tipo de governo, né? E que, como a gente estava falando, segregar, explorar, matar, não é resolução para nada, né? E espero que isso abra nossos olhos para os tempos que vêm pela frente,
né? A gente acaba por aqui, a gente continua na próxima aula com os próximos conteúdos, ok? E qualquer dúvida, leiam seus livros, falem com seus professores e a gente se vê na próxima aula. Até!